Muito bem. Este é mais um Café com Política, o quadro aqui do Resenha Cast destinado a conversas com as principais lideranças políticas da nossa região. E hoje tenho a honra de conversar com ele, que é uma marca na política valadarense, mas também na política nacional. Afinal de contas, tenho a honra de conversar com o deputado federal Leonardo Monteiro, do PT, que me dá a honra de ter a sua presença aqui no Resenha Cast, no Café com Política. Deputado, primeiramente, senhor, seja muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que quem estiver nos acompanhando vai estar assistindo. Seja muito bem-vindo. Quero te cumprimentar, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, viu, Luiz Gustavo? Também nessa oportunidade de a gente dialogar com todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, nos acompanhando. É um momento muito importante para mim, pessoalmente, para estar prestando contas também do mandato, o que tenho feito, né, durante esses anos que sou deputado federal, sobretudo para a nossa cidade de Governador Valadares, para a nossa região, para Minas Gerais, né, o que tem feito em Brasília para o nosso país. Então, fico muito feliz de estar aqui, agradecer o convite e estou à disposição para a gente poder conversar agora e dialogar com a nossa população de Valadares, da região e do Brasil. Muito obrigado. Deputado, em relação à sua história e toda a história de sucesso, independentemente da área que seja, existe um início com desafios, com um caminho que às vezes dá vontade de desistir, mas a persistência, a consistência acabam sendo fatores fundamentais para a obtenção de sucesso, independentemente da área. O senhor, que já é uma marca na política de Governador Valadares e nacionalmente falando, queria saber por que o Leonardo Monteiro lá atrás, há 30, 20, 25, 30 anos atrás, decidiu entrar na política. Olha, Luiz Gustavo, eu fui criado numa família que se discutia muito política em casa. Meu pai é daquela época que as pessoas falavam dos cabos eleitorais, né? Sim. Meu pai era do PSD, no Brasil tinha PSD e o DN, eram partidos tradicionais. O PSD era o partido do Juscelino Kubitschek, que também era aliado de Getúlio Vargas e tal. Então, meu pai e minha mãe ainda lembram um pouco do Getúlio Vargas, sobretudo do Juscelino, aqui na região, aqui em Valadares, Raimundo Albergaria. Então, sou dessa época que se discutia muito política em casa, política era uma coisa muito presente na vida da minha família, e escutando aquilo desde criança. Quando estava estudando, eu participei da política estudantil. Eu fui dirigente do Grêmio Estudantil quando estudava aqui em Valadares. Depois participei num período da Pastoral Operária, uma época que a Pastoral da Juventude era muito forte. Sim. Aqui em Valadares. E depois da Pastoral Operária. E quando fui trabalhei aqui numa fábrica de papel e celulose durante 19 anos. Quando me assustei, estava envolvido, lutando por melhores condições de trabalho, melhor salário para a nossa categoria. E, de repente, virei dirigente sindical, virei presidente do sindicato da nossa categoria. Depois, ajudei aqui também em Valadares, morando no bairro Santa Rita, fundar a Associação de Moradores do bairro Santa Rita, participei da fundação. E depois virei vereador em Valadares, fui vereador por 3 mandatos. Na metade do 3º mandato eu já era presidente da Câmara de Vereadores aqui de Valadares. E de presidente da Câmara me preparei para candidatar a deputado. Meu projeto era ser deputado estadual. Acontece que na discussão política dentro do nosso partido sobrou a vaga para deputado federal. Era uma eleição muito difícil, eleição considerada assim praticamente perdida. Sabe aquela eleição que a gente vai disputar numa expectativa e todo mundo achava que não tinha chance de ganhar a eleição. Sim. E acabou que eu venci, virei deputado federal e, graças a Deus, estou no 6º mandato de deputado. Tive a oportunidade já de desenvolver projetos importantes, tanto em Brasília como também aqui para a nossa região. Sim. Então, posso considerar assim que um vitorioso. Sou muito grato à população de Valadares pelas votações, toda eleição, votação expressiva que tenho aqui. Lógico que só a votação de Valadares não é suficiente para eleger. Tem muito voto fora também, em toda a região, em várias cidades aqui do Vale do Rio Doce, do Vale do Mucuri, do Jequitinhonha, no norte de Minas. Então acaba que a gente tem voto no estado todo hoje.
mas com certeza em Valadares sempre eu saio com a votação, com a arrancada que ajuda a definir a eleição. Então, por isso também sei da responsabilidade que me cabe trabalhar, além de trabalhar como deputado federal em Brasília, além de trabalhar para todo o estado de Minas Gerais, trabalhar para mais ainda para o governador Valadares, é um dever, né, que é uma responsabilidade que tenho para, inclusive, corresponder à gratidão que tenho com a população aqui de Governador Valadares. Deputado, em relação ao seu atual mandato, estamos aí, né, encerrando o primeiro ano de mais um mandato, de mais um período onde o Leonardo Monteiro foi eleito para ser o representante de Governador Valadares e região, e do Brasil, né, obviamente, no Congresso Nacional. Quais são as suas prioridades em mais um mandato como deputado federal? A política é cheia de desafios. Você estava dizendo aí que às vezes a gente tem frustrações, às vezes decepções, às vezes, não é, dificuldades e tal. Não é? Então a gente enfrenta várias dificuldades na política, como em toda etapa da nossa vida. Não é? Não tem nada, para mim nunca teve nada fácil, tenho certeza, com certeza também para você. Exatamente. Não é? Você para chegar aqui hoje ser um repórter de sucesso, Obrigado. Não é? Exercer uma profissão com dignidade, não é? Passa por muita dificuldade. Sim. Com certeza também, né, eu me lembro, viu, Luiz Gustavo, que no meu primeiro mandato de deputado, 2003 para 2004, eu entrei com um projeto de lei para a gente incluir a nossa região na Sudene. Olha, nós estamos em 2023, agora que nós estamos vendo isso consolidar. Né? Tem praticamente 20 anos que nós fomos... O projeto foi tramitando em Brasília, ora tinha frustração porque não passava, depois a gente retomava de novo, depois conseguimos votar na Câmara, depois foi para o Senado, depois no Senado precisamos de esperar uma oportunidade, foi quando o Rodrigo Pacheco, que agora é de Minas, é o presidente do Senado, do Congresso Nacional, então encaminhou a votação. A gente já tinha também outros deputados aqui da região, porque antes meus aliados aqui eram o Leonardo Quintão, era o Mauro Lopes, era a Bruni, agora é o Hercílio, é o Euclides, né? Então, foi todo um processo que nós conseguimos, então, garantir a nossa região no Sudene. O governo anterior, o governo Bolsonaro, vetou o projeto, nós conseguimos, então, derrubar o veto, né, no entendimento que para essa região, entrar na Sudene é fundamental. E agora nós estamos vendo, por fato da nossa região estar na Sudene, nós estamos recebendo 5 agências do Banco do Nordeste. Uma em Aimorés, uma em Mantena, uma em Guanhães, uma em Apim e uma em Valadares. Nós estamos, por esses dias, vamos inaugurar ali na Avenida Minas Gerais, quase esquina com a Marechal, em frente à banca de revista ali, em frente ao Banco Itaú. Né? Vamos inaugurar uma agência do Banco do Nordeste e, com certeza, a presença do Banco do Nordeste aqui na região, o fato de nós estarmos na Sudene, Valadares está na Sudene, isso é um fator de desenvolvimento para a nossa região. Pra você ter uma ideia, o empresário que se instalar aqui hoje, numa dessas cidades aqui da região que está na Sudene, né, essa empresa terá 10 anos de desconto de 75% do imposto de renda. Os outros 25% que ela teria que pagar, dependendo da forma que o contador articula a contabilidade, ela tem mais um outro percentual. Então, praticamente, durante 10 anos, uma empresa que se instalar aqui, graças por nossa cidade estar na Sudene, nossa região está na Sudene, ela tem um desconto de quase em torno de 80%. E isso é fundamental, sobretudo para uma empresa grande se instalar aqui. Então, o Banco do Nordeste é o banco operador da Sudene. Né? E, além disso, nós temos várias políticas no banco para o pequeno e médio empreendedor, seja da agricultura familiar, sim, seja na área da indústria urbana. Então, nós podemos até dizer que uma coisa é a nossa região antes da Sudene, a outra coisa agora é a nossa região pós-Sudene. Então, nesse mandato agora que se inicia, né, como você disse, estou no primeiro ano agora desse mandato, né, o meu desafio é a gente concluir esses projetos que vinham sendo desenvolvidos. Um desses é a implantação definitiva, consolidar a Sudene aqui na nossa região, o Banco do Nordeste. Outro fator determinante, viu, Luiz Gustavo, é a gente aproveitar
esse momento que o governo federal está atravessando, o governo Lula quer reiniciar todas as obras paradas. E Valadares não pode ficar para trás. Tenho conversado muito com os empreendedores aqui, com o setor produtivo, com as pessoas que são responsáveis pelas obras que estão paradas em Valadares, ou as instituições. Nós temos que aproveitar esse momento e alavancar todas essas obras. Por exemplo, o nosso aeroporto. Eu estou viabilizando junto ao nosso prefeito aqui, junto com os nossos deputados também aqui de Valadares, para que a gente passe definitivamente o nosso aeroporto para o governo federal, para a Infraero, terminar a obra de ampliação do aeroporto e, sobretudo, a Infraero assumir a administração do aeroporto da agora para frente. Nós estamos também trabalhando o projeto de educação aqui da universidade. A universidade aqui tem 3 obras paradas. 2, nós já, durante esse início de ano até agora, já colocamos praticamente para recomeçar. Aquela obra lá do Santa Rita, sim, nós garantimos 3,5 milhões para retomar aquela obra, já foi feita a licitação, já tem empresa definida que vai construir a obra. E aquela obra ali da reforma do antigo prédio da FGV, aquilo ali hoje é da Universidade Federal, a obra estava parada, nós já conseguimos ali para a Universidade Federal 9,5 milhões para poder retomar aquela obra. A universidade já fez a licitação, está num processo de definir qual empresa que vai, então, executar a obra de reforma do prédio da FGV para atender, então, alunos da Universidade Federal. E consegui 141 milhões, Luiz Gustavo, 141 milhões coloquei no PPA para a gente retomar a obra nós falamos do Campus Miura, lá na região da Fazenda do Miura, ali onde o Edivaldo Soares doou o terreno para a construção da Universidade Federal. Ali, então, aquela obra está parada há vários anos, já foi feito o alicerce, a terraplanagem, agora a nossa expectativa é de retomar aquela obra para que a gente possa, então, consolidar a sede da nossa Universidade Federal aqui em Valadares. Nós já temos 10 cursos funcionando, faltava a sede, esperamos agora, então, concluir a sede definitiva do campus da Universidade Federal aqui em Valadares, na perspectiva até da gente trabalhar a emancipação, a universidade conseguir se emancipar de Juiz de Fora e a gente ter, então, definitivamente a nossa Universidade Federal do Vale do Rio Doce para atender toda a demanda aqui e o desenvolvimento da nossa região. Deputado, em relação à questão, e é interessante o senhor explicar e detalhar todos os seus esforços, todo o seu esforço que tem sido feito, né, e já vem sendo feito há vários anos para o desenvolvimento de Governador Valadares e região, mas, como eu disse no início do nosso bate-papo, o senhor é uma força política não só em Governador Valadares e região, mas também nacionalmente falando. Afinal de contas, ninguém tem 6 mandatos à toa, ninguém tem tanta presença no Congresso Nacional por acaso. E sobre essa temática, eu vou entrar numa questão um pouco mais abrangente do partido do qual o senhor faz parte. Uhum. Conversando com amigos, conversando até mesmo com atores da política brasileira, principalmente aqui de Governador Valadares, eu costumo dizer, deputado, que o PT, enquanto partido, viveu, e me corrija se eu estiver errado, por favor, o seu pior momento ali a partir de 2013, com as manifestações. Aí veio aquela eleição apertada da Dilma, logo depois veio o impeachment, em 2018 vem a prisão do Lula e vem a derrota nas eleições em outubro de 2018. E eu costumo dizer que nesse recorte de 2013 a 2018, talvez tenha sido o pior momento da história do partido. Só que aí vem o ano de 2022 e o Lula consegue ser eleito pela 3ª vez como presidente da República. Em relação a esse recorte que eu acabei de fazer, o senhor concorda que de 13 a 18 foi o pior momento do partido? E como o senhor classificaria, depois de tudo que o partido viveu, este momento atual? Assim, Luiz Gustavo, primeiro é o seguinte, é uma pergunta interessante e é bom a gente dialogar isso com a nossa população, né? Porque, de fato, também, assim, o problema é que a gente vive numa sociedade muito preconceito. Né? Uma sociedade que tem preconceito de classe, preconceito de raça, né?
preconceito, às vezes, pela questão do sexo, e uma sociedade que nós temos que trabalhar para romper essas dificuldades. Você é mais novo, mas eu me lembro, na minha adolescência, isso, inclusive, eu achava que era assim. Olha, só pode ser deputado quem é rico, entendeu? Só pode ser prefeito, e que deve ser prefeito, quem é a pessoa mais rica da cidade, porque ele ficou rico, ele sabe administrar a cidade. Então, isso estava embutido, as pessoas colocaram isso na minha cabeça. E, com certeza, de boa parte das pessoas estão me ouvindo, né? Eu estou dizendo isso porque, você imagina, nós vivíamos aqui numa região que até 2002, não é? Praticamente não tinha uma instituição de terceiro grau. Quem quisesse estudar aqui tinha que estudar lá fora. Conseguir pagar o estudar no Ibituruna ou no Imaculada, fazer o terceiro ano em Belo Horizonte e fazer o concurso na Federal, não é? Então, depois começou a surgir algumas universidades particulares e tal, mas, então, a gente, para resumir, não é? A gente vive numa sociedade de muito preconceito. O nosso partido surgiu nos anos 80, o PT surgiu nos anos 80, também num momento de muita dificuldade. O vaqueiro, se filiasse no PT, era mandado embora da fazenda. O comerciário, que trabalhava no comércio, que se filiasse no PT, era mandado embora. Então, a gente fala em democracia, mas, né, a nossa sociedade é cheia de preconceito. Então, com tudo isso, foi crescendo, crescendo, e nós conseguimos, então, fazer Lula presidente, né, que era um operário, um nordestino, que saiu de São Paulo, que saiu do Nordeste, foi para São Paulo. E a gente sabe que os preconceitos que tem. Então, Lula fez 2 mandatos excelentes, o Brasil cresceu, desenvolveu, colocou o país entre os principais países do mundo, né? As pessoas estudando, criou a Universidade Federal, criou o Instituto Federal. Durante o primeiro mandato do presidente Lula, eu era deputado, para Valadares, a Universidade Federal. A nossa prefeita aqui era Elisa, e eu, como deputado, trouxe para cá a nossa Universidade Federal. Hoje tem 10 cursos aqui, Luiz Gustavo. Tem o curso de medicina aqui da Federal e tem o curso de medicina da Univale, que foi no nosso governo do PT que nós trouxemos para cá. Eu, como deputado, e a Dilma ainda era presidente, no finalzinho do governo Dilma. Trouxemos o curso da Univale também para cá de medicina, não é? Trouxemos um Instituto Federal para formar técnicos. Se o empresário quiser hoje montar um empreendimento aqui, ele tem uma escola técnica federal para poder formar mão de obra para trabalhar. Não é? Mas, mesmo assim, o nosso partido ainda enfrenta muitos preconceitos. Vivemos um período que você disse aí, não é? No final do primeiro mandato da Dilma e início do segundo, depois da reeleição dela, e você vê que a coisa assim é tão esquisita que a Dilma, quando foi reeleita, em dezembro do ano que ela foi reeleita, a taxa de desemprego no Brasil era 3,5%, 3,4%. Era emprego pleno, final do primeiro mandato dela. No segundo mandato, iniciou então com aquela pressão, que foi a derrota, a vitória que ela teve em cima do Aécio, foi aquela confusão, e aquilo foi virando aquele imbróglio, e depois, né, aí veio a cassação, depois veio o Temer e o Bolsonaro. Então foi um período muito difícil para o nosso partido, porque também veio aquele período da judicialização, que a gente chama na política. Não só o PT, mas vários partidos, vários mandatos aí de deputados foram cassados, uma judicialização violenta. Lógico que quem está errado tem que pagar pelos seus erros, mas houve muita punição indevida, né, durante esse processo, e Lula preso, mas aí Lula fez questão de provar que era inocente, né, e deu a volta por cima, depois de ficar 580 dias preso, né? Hoje ele é o nosso presidente da República. O nosso país volta a ser um protagonista mundial. Nós estamos vendo hoje, hoje o Lula, né, colocou o nosso país na disputa, e aí em condições de paridade na política com os Estados Unidos, com as grandes nações do mundo, né? É tanto que a Dilma hoje preside o Banco dos BRICS, né, que equipara um banco mundial, né, em relação ao outro bloco político que está sendo organizado. Lula está conseguindo aí tirar todas as pessoas que iriam morrer lá em Israel ou na
na faixa de Gaza, é o país que foi mais eficiente em tirar as pessoas de lá, mais eficiente do que os Estados Unidos. Não é? Então, assim, nós podemos dizer, em resumo, que demos a volta por cima, o país está crescendo, voltou a crescer, desenvolver. Nós hoje já estamos atingindo as taxas de geração de emprego e renda. E na nossa expectativa é que o ano que vem nós vamos estar com emprego pleno. A nossa taxa de desemprego o ano que vem deve chegar em torno de 4%, 5%, praticamente emprego pleno, né? Implementando políticas importantes, resgatando os projetos na área da educação. Nós iremos agora aproveitar o governo Lula de novo e vamos concluir o nosso campus da Universidade Federal em Valadares. Vamos concluir a sede que não foi concluída durante esses anos, ficou parada. Vamos concluir a sede. Vamos emancipar o nosso campus, transformar na Universidade Federal, que é o desejo aqui da nossa região, do Vale do Rio Doce. Vamos emancipar o campus da Universidade Federal do Vale do Mucuri, do Jequitinhonha, e criando a Universidade do Nordeste Mineiro aqui em Teoflotone. Né? Vamos incluir o Vale do Aço na discussão da Universidade Federal do Vale do Rio Doce, para o Vale do Aço também ter um campus da Universidade Federal. Né? Vamos incluir Colatina no Espírito Santo. Nosso projeto, junto com os deputados federais do Espírito Santo, Luiz Gustavo, é criar uma Universidade Federal do Vale do Rio Doce, compreendendo o estado de Minas e do Espírito Santo. E Valadares será a sede. Né? Nós que somos aqui de Valadares, somos valadarenses, vamos ter orgulho de ter a sede, né? Com campus lá em Colatina, com campus em Ipatinga, quem sabe campus também em Caratinga, ou seja, uma universidade que possa dialogar com a cultura do Vale do Rio Doce, desenvolver a questão ambiental no Vale do Rio Doce, a questão econômica desse vale, que não é só de Valadares os problemas é de toda a região, né? Os problemas não é só de uma cidade, mas os problemas é de um conjunto de cidades. E nós queremos que a universidade possa refletir toda essa problemática dessa região do Vale do Rio Doce, que foi tão prejudicada na sua exploração. Né? Nós queremos recuperar isso. E nós estamos trabalhando, Luiz Gustavo, esse projeto, Desenvolver o Rio Doce. Fizemos o primeiro debate agora com um seminário, trazendo aqui o nosso ministro do Desenvolvimento Regional, o ministro Valdez, trouxemos o presidente do Banco do Nordeste, e nós já estamos organizando para dezembro, dia 15 de dezembro, nós vamos trazer o ministro do Desenvolvimento Agrário e vamos trazer também ou a Secretaria Executiva ou o ministro do Desenvolvimento Social, para a gente estar discutindo as políticas públicas na área da assistência social aqui em Governador Valadares e no Vale do Rio Doce. Por exemplo, o presidente Lula quer transformar todas as mulheres, as mães que são beneficiárias do Bolsa Família, numa empreendedora. Esse é o nosso projeto. As pessoas falam, vocês não podem ficar dando só o peixe, tem que ensinar a pescar. Nós damos o peixe, mas também ensinamos a pescar. Nosso projeto, o ministro Wellington Dias, a pedido do governo Lula, vai estar discutindo, através do Ministério do Desenvolvimento Social, uma forma de transformar todos os beneficiários do Bolsa Família numa pessoa empreendedora, seja homem, seja mulher, né? Para poder... E nós de Valadares, nós do Vale do Rio Doce, nós não podemos perder essa oportunidade. Nós temos que aproveitar essa oportunidade que nós estamos na Sudene, que nós temos o Banco do Nordeste, que nós temos o governo do presidente Lula, para a gente trabalhar, então, recuperar o tempo perdido, desenvolver o Vale do Rio Doce, é um desafio para nós. E o nosso mandato está comprometido com isso. Por isso, viu, Luiz Gustavo? Estou muito feliz de estar fazendo mais um mandato, ter mais um mandato de deputado federal, porque vejo que é um momento importante para a gente poder estar recuperando. Olha, eu não queria aqui estender muito a minha fala, mas também é um momento muito importante, até da gente resgatar um pouquinho também da história da nossa região, Luiz Gustavo. Sim. Olha, a nossa região aqui do Rio Doce, você que é nascido aqui, conheci seus pais, né, e conheço sua mãe, a nossa região já influenciou muito positivamente no PIB nacional. Na década de 30, de 40, como a gente fala hoje, o agronegócio nacional aí hoje é responsável pelo PIB nacional. Na década de 30, responsável pelo PIB nacional era aqui. Era o Vale do Rio Doce, que produziu madeira, que produziu minério,
para exportar e para garantir o desenvolvimento do país. Portanto, quando nós cobramos agora, está na Sudene, quando nós cobramos do governo federal, agora do governo do presidente Lula, trazer para cá o Banco do Nordeste, nós estamos cobrando uma dívida do Brasil com a nossa região. Nós não estamos pedindo nada a ninguém, não. Entendeu? Nós não estamos com pilhas na mão, não. Eu estou lá como deputado, junto com os outros deputados aqui de Valadares, com o Eucílio, com o Euclides, reivindicando, sim, que o Banco do Nordeste venha para cá para pagar uma dívida que tem com o nosso país, entendeu? Que tem com a nossa região. Não é? Assim, trouxe aqui outro dia o ministro do Desenvolvimento Regional, deixei claro para ele aqui, ministro, a presença do senhor aqui é muito importante. O senhor que foi governador do Nordeste, do norte de Minas, do norte do país, né? O senhor foi governador do Amapá por 4 mandatos. Portanto, o senhor tem experiência política para nos ajudar a trazer para essa região os benefícios que essa região já mandou para o Brasil. Não é? Então, eu acho que se a gente conseguir aproveitar esse momento importante que o país está vivendo, o país está crescendo, desenvolvendo, o presidente Lula quer retomar, Luiz Gustavo, todas as obras paradas. E eu tenho dito para a nossa Universidade Federal aqui, disse outro dia para o prefeito, em relação ao aeroporto, não é? A nossa ponte ali do São Raimundo, nós vamos fazer a outra ponte agora, em cima ali do Rio Doce, que vai para o São Raimundo para duplicar ali. Nós vamos fazer outro viaduto em cima da JK. Nós vamos fazer outro viaduto lá em cima da linha férrea, perto do Mirante, para a gente alargar toda essa BR-116 que passa dentro de Governador Valadares. É uma concessão, mas essa concessão tem que observar os critérios definidos pelo DENIT, pelo governo federal e pela Agência Nacional de Trânsito e Transportes. Não é? E nós, como deputado federal, estamos ajudando, orientando essa empresa que está fazendo essa obra, que é a Eco Rio Minas, para que a obra possa atender os interesses da população de Governador Valadares. Mas uma ponte sobre o Rio Doce ali é fundamental para garantir o ir e vir da população, tanto ir para Vila Isa, São Raimundo, aquele lado de lá, como vir para o centro de Governador Valadares. Portanto, tocar essas obras paradas aqui em Governador Valadares, que eu acabei de citar, né, e são várias, nós queremos botar todas para funcionar agora no início desse mandato nosso, que coincide, mais uma vez, com o mandato do governo do presidente Lula. Deputado, jogo rápido agora no nosso bate-papo em relação à questão a futuro. Eu estou entrevistando o senhor hoje no dia 3 de novembro de 2023. Ali no mês de agosto ou setembro de 2024, eu estarei entrevistando o senhor como candidato a prefeito de Governador Valadares? Olha, Luiz Gustavo, eu sou deputado, né? Nosso projeto, como eu acabei de dizer, é trabalhar junto com o governo federal, o governo do presidente Lula, para a gente retomar as obras paradas, importantes projetos nacionais aqui em Valadares. E é lógico, como hoje eu posso dizer assim, o nosso mandato é um mandato, tem uma identificação com o governo federal, né? Eu fui sindicalista na época que o Lula foi sindicalista, e tem muitas pessoas que veem isso, que seria importante eu ser candidato a prefeito aqui em Valadares. Mas isso eu vou deixar para a gente discutir o ano que vem, no momento oportuno. Não é? A eleição nós vamos discutir ainda no segundo semestre de 2024. Portanto, também no nosso partido, aqui em Valadares, na federação que eu faço parte, né? PT, PV, PCdoB, tem outras lideranças também importantes, e até dos outros partidos aliados, que são coligados com o governo federal e estão coligados conosco aqui no nosso projeto, nos ajudando. Não é? Tem várias lideranças importantes. Eu quero participar de um processo de discussão coletiva, não existe política sozinho, política é em grupo, não é? Quero discutir com as grandes lideranças de Valadares para que a gente possa construir um projeto para Valadares. Quem tiver melhores condições de representar esse projeto terá nosso apoio, estaremos juntos. Seja, não é, o quadro que for definido, nós estaremos tranquilamente para defender um projeto de desenvolvimento para a nossa cidade, de crescimento, né? A gente colocar Valadares no lugar que ela merece. Nossa cidade está a menos de 300 quilômetros do mar de Vitória, não é? Nós estamos a 300 quilômetros de Belo Horizonte, nós somos no eixo Rio-São Paulo, Nordeste Mineiro. Aqui tem 3 ferrovias, 3 BRs que cruzam aqui dentro de Valadares, uma ferrovia,
não é? Então, Valadares é uma das cidades, talvez, mais estratégicas do ponto de vista em condições de crescer e desenvolver do estado de Minas Gerais. E eu quero contribuir com isso, quero ajudar a nossa cidade a crescer, gerar emprego, gerar renda, não é? Nós estamos falando aqui com você que é daqui, eu sou de Valadares, né? Todos nós temos parentes nos Estados Unidos. Né? Quem não Todos tem, nós, né? E muitas vezes sofrendo lá, né? Uns vão e às vezes têm sucesso, mas outros... Né? Então, com certeza, todos que saíram gostariam de continuar morando aqui, como você mora, como eu moro. Então, eu quero trabalhar e criar as condições para que os nossos parentes possam continuar morando, trabalhando e vivendo em Valadares. E se tiver que sair qualificado para não ser explorado lá fora. Não é? Então é com essa convicção que eu quero continuar o nosso mandato de deputado federal. Espero outras vezes ser entrevistado por você, não é? Inclusive o ano que vem, seja como deputado federal, seja em qualquer espaço na política que eu estiver participando. Muito obrigado, Luiz Gustavo. Deputado, quando eu olho para o senhor, eu vejo o quanto que o senhor é apaixonado pela política, em fazer política, pelo Partido dos Trabalhadores. Vejo o quanto que o senhor, acima de tudo, é extremamente apaixonado por governador Valadares e região. E vejo e sei do amor que o senhor possui pelo saudoso senhor Fiel. Uhum. O quanto que ele é importante na construção do homem Leonardo Monteiro. Uhum. Seu Fiel é meu pai, o nome dele era Fiel Costa Filho, da família Costa Vila Real, e tinha apelido de Nodico. Meu pai teve venda, um armazém ali no Pontal por muitos anos. Na verdade, eu nasci no Porto, Santo Antônio do Porto, né? Ali numa lavra, que era a lavra dos americanos, na região do Ferreirinha. Depois meu pai mudou para Santo Antônio do Pontal. Eu fui criado ali trabalhando com ele desde criança. E ele é uma referência importante da minha vida. Ele é minha mãe, né? Como eu disse aqui para você no início da nossa entrevista. Aprendi a fazer política com ele. Meu pai era uma pessoa, viu, Luiz Gustavo, super honesto. Meu pai tinha muitos amigos. Eu me lembro lá no Pontal, às vezes o fazendeiro jogava lá um caminhão de capado para pesar e vinha embora para Valadares. E ele pesava aquilo tudo. Eu ajudando ele a pesar e anotar. Meu pai jamais tirou uma grama. Então, assim, meu pai sempre... Posso dizer que ele me deu bons exemplos, né? E jamais eu poderia fazer qualquer coisa errada, porque sei que ele está de olho em mim. E, deputado, além do senhor Fiel, tantos mandatos, tanta história na política, como homem, como avô e também como marido. Dona Mira, quanto que ela é importante para a sua vida? Pois é, a vida é assim, né? A gente tem todo um alicerce, né, que está do nosso lado, minha companheira, minha mulher, né? Meus filhos, né, o Leozinho, a Érica. Hoje eu tenho 3 netas lindas e um netinho, né? São 4, né? Família crescendo, hein? Exatamente. Então é isso, muitos amigos. Uma coisa também, viu, Luiz Gustavo, importante na política, é lógico que o voto é muito importante para a gente eleger, mas o mais importante na política é a gente construir amigos e amigas, né? Eu posso dizer que hoje nessas Minas Gerais aí, tem lugar que a gente chega, a pessoa sabe daquilo que eu gosto e faz aquilo que eu gosto, né? A comida que eu gosto, o suco que eu gosto. Se bobear, né? A pessoa sai até da cama, não, você dorme aqui na minha cama. Né? A pessoa, nesse interiorzão aí, né? Então, a política tem essas coisas importantes, que é essa questão da construção de amizades sinceras, né? Aqui em Valadares eu gosto muito de ir na feira, Luiz Gustavo, sexta-feira, na Feira da Agricultura Familiar, no sábado e no domingo lá no mercado. E muitas vezes as pessoas falam assim, Leonardo, cadê a sua segurança? O deputado, cadê a sua segurança? Como é que você está sozinho aqui? Alguma interrogação, como eu não pudesse andar sozinho. Não, eu tenho anjo de guarda que me protege, né? Sim. Então, assim, graças a Deus não há necessidade de ter segurança, né? Segurança são as pessoas que estão junto conosco, essas pessoas que garantem a nossa segurança, né? Então, assim, é dessa forma que, como você disse, meu pai me ensinou a viver, né? Seja em qualquer atividade, seja na política, não é? O importante é a gente estar construindo espaço, relações, amizades e viver com alegria, né?
como tudo que a gente faz na vida, nós temos que fazer com felicidades e com alegria. Eu acho também, tenho certeza, que é importante fazer política com alegria. Quero continuar fazendo política com alegria. Deputado, para encerrar nosso bate-papo, nossa conversa, desde já agradeço mais uma vez por ter aceitado o convite. Agora é o jogo da palavra. Eu vou citar alguns nomes e o senhor vai defini-los com uma palavra. Gostou? Cruzeirense também. Isso aí, deputado. Aí o senhor vai definir esses nomes com uma palavra. Pode ser? Fechou? Senhor fiel. Uma pessoa importantíssima na minha vida, né? Um homem honesto. Sua mãe. Mamãe é uma grande estrela que eu tenho, né, para seguir. Mamãe está com 96 anos hoje, com a cabeça maravilhosa, atuando, sugerindo para mim, me dando conselho, faça isso, não faça isso. Continua firme, ajudando a me orientar na política. Dona Mira. A Mira é meu equilíbrio, né? A pessoa assim, que muitas vezes não sai, fica em casa, mas de lá ela me aponta, aponta o que eu devo fazer, o que eu não devo, né? Érica. A Érica é uma gracinha, né? A Érica, ela e o Leozinho. A Érica tem muito ciúme do Leozinho da Érica, mas são as minhas joias, né? Com uma palavra, Lula. Lula é uma grande esperança mundial, né? Lula é, com certeza, o reflexo fundamental para o nosso país, uma pessoa assim iluminada, né? E sem dúvida nenhuma o Lula consegue nos orientar, né? Seja nós do PT ou não. Você precisa de ver hoje como que a ministra Tebet do Planejamento, que é do MDB, né? E tem uma referência forte no presidente Lula. O nosso vice-presidente da República, o Alckmin, que era do PSDB, hoje é do PSB e é vice do Lula, como que ele admira o presidente Lula. Então, essa admiração, essa coisa importante que o Lula não é só para o nosso partido, né, mas está acima do PT e acima, quem sabe, do nosso país, né? Lula hoje é uma referência mundial. Deputado, obrigado mais uma vez, foi uma honra. É sempre um prazer conversar com políticos e principalmente políticos da sua grandeza, da sua magnitude. Por aqui já passaram também outros representantes, não só de Governador Valadares, mas também que atuam em Valadares, mas que atuam por Valadares, seja na Assembleia, seja nacionalmente falando. E hoje tive a honra de poder conversar com o senhor. Sucesso, obrigado por ter aceitado o convite e as portas estão abertas para o senhor voltar mais vezes. Tamo junto, obrigado. Eu que agradeço, Luiz Gustavo, coloco à disposição de vocês da imprensa, né, da comunidade de Valadares, da região e de Minas, para a gente continuar trabalhando a serviço do nosso país, de Minas Gerais, sobretudo da nossa região de Governador Valadares. Um grande abraço. Tamo junto. Deputado, o Café com Política especial com o deputado federal Leonardo Monteiro vai ficando por aqui. No Resenha Cast, você já sabe, todo dia de episódio novo com uma pessoa diferente, de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até uma próxima.